Amados irmãos e irmãs, pela fé e pela graça de Deus, que se reúne nesta manhã, nesse terceiro domingo da Quaresma, e você que nos acompanha pelas mídias, a nossa saudação. Prepare-se bem durante esse tempo de Quaresma, para que você possa celebrar a Páscoa da ressurreição com o Senhor. Esse é um tempo propício, um tempo bom para a nossa vida, um tempo de purificação, limpeza do nosso coração durante todo esse tempo. Não podemos carregar mágoas, sofrimentos, dores, outras coisas que judiam a nossa vida. Deus nos chama e nos convoca nesse tempo para que nós possamos nos purificar, fazendo o jejum, a oração, a penitência, a caridade, a confissão. Tudo isso nos apresenta a igreja para esse tempo de Quaresma. Quem perde a Quaresma perde o ano. Quem perde o momento e a graça de Deus perde tudo. A graça de Deus está disponível para você se preparar nesse tempo. Não chegar na Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia, dizer, mas olha, eu tinha esquecido. Não, você vem num progredir, num processo que vai em frente, que você vai se preparando devagarinho para poder também colocar a sua vida espiritual. Conversei com uma pessoa esses dias atrás, ela disse assim, padre, minha vida descambou. E eu descobri, larguei a igreja, a minha família foi para o brejo. É importante a gente ter um processo de espiritual que avança. E nós temos então duas questões que a liturgia fala para nós hoje, a lei de Deus e o templo, né? Cristo vai se apresentar como essa nova lei no templo. E depois, em primeiro lugar, ele vai nos apresentar o decálogo, que são os 10 mandamentos. O que vocês devem seguir? Ele falava para o povo daquele tempo, o povo de Israel daquele tempo. Vocês têm uma orientação, vocês têm os mandamentos que brotam do amor de Deus, que vai libertar vocês da escravidão, que vai conduzir para o caminho da felicidade da humanidade. Os 10 mandamentos não são para atrapalhar a nossa vida, eles são feitos para orientar a nossa vida. As pessoas que mais tempo, mais preparadas, elas fazem um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Mandamento por mandamento. E a gente de vez em quando tem que recuperar isso. Retomar a aliança. Retomar o caminho de Deus. Isso é extremamente importante. E a primeira leitura nos traz esse texto bonito, recordando aquilo que deve fazer. Às vezes a pessoa diz, eu estou perdido, não sei o que seguir. Meu filho, você não conhece os 10 mandamentos, não? Você tem um norte, você esqueceu, mas você tem orientações seguras. Você tem. Então é importante que você possa dar uma olhada nisso, né? Depois a segunda leitura vai falar um pouco dos judeus e dos gregos. O que os judeus pediam? Os judeus pediam sinais, né? Para milagrosos, queriam sinais milagrosos, coisas mágicas. E os gregos pediam sabedoria. E os cristãos faziam o quê? Eles mostravam o Cristo crucificado. Apresentavam o Cristo crucificado, o Salvador do mundo, que para eles era o maior escândalo. Eles queriam, judeus, sinais milagrosos. E eu retomo dizendo que os gregos queriam sabedoria. Eles achavam que a salvação se dava pela sabedoria. O Evangelho vai nos trazer uma coisa interessante, até assustadora. Por que interessante e assustadora? Porque ele vai falar do templo, né? Ele vai jogar tudo fora, vai abolir o velho templo. Ele vai dizer, olha, esse templo aí, esse sacerdócio antigo, essa forma como vocês trabalham, as leis que existem aqui, até a própria moeda, isso daqui não vale nada. Isso daqui vai acabar. Jesus
dá um susto para aquele povo todo, e eles estão preocupados num templo material, e Jesus vai nos trazer um outro templo, que não é um templo sobre pedras, mas é um templo da presença de Cristo no meio. Ele vai dizer: esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias. O que ele está falando? Na nossa liturgia está falando da quinta, sexta, sábado e domingo. Está falando da Semana Santa, do Tríduo Pascal, que Jesus, que é o templo de Deus, vai morrer e vai ressurgir um templo novo, que vai trazer vida nova, vai trazer esperança. A velha religião que não ia mais para frente, o sacerdócio daquela época, ou a igreja transformada, o templo transformado em um monte de confusão, as leis que não serviam para nada. Vejam que ele já coloca no começo da liturgia o que se deve seguir: os mandamentos. Está vendo? Aqui faz tempo que um padre não fala sobre os mandamentos. Ah, mas existe ainda isso? Existe! Opa! Você está desligado, mano velho. Vamos nessa, né? Então é nesse jeito que a gente precisa se entender um pouco mais. Perceber, então, também qual é o templo que nós devemos purificar? Nosso corpo, nosso coração. Vós sois templos do Espírito Santo. Nós não devemos respeitar a pessoa apenas porque ela é gente. Nós não devemos respeitar a outra pessoa porque ela é nossa amiga. Nós devemos respeitar o outro semelhante porque ele e ela são templos do Espírito Santo. Na catequese para as crianças eu digo assim: toda vez que você ofende um irmãozinho seu, uma irmãzinha, você ofende a Deus. Se ofende a Deus. A grande forma de ofender a Deus é ofender o próximo. E tem gente que diz assim: pô, eu dei um cacete no cara, me perdoa, meu Deus. Deus está magoado com você. Ele quer o perdão também para outra pessoa. Por isso que a campanha da fraternidade está trazendo fraternidade e amizade social. Nós precisamos dar um passo na nossa vida, porque nós nos perdemos durante a pandemia, depois todo o contexto sociopolítico e econômico do Brasil. Nós começamos a ter raiva dos outros, começamos a nos afastar das pessoas. Quando o ser humano precisa ficar longe de nós, eu tenho medo dessa mulher porque ela pode estar contaminada. Lembra na pandemia? Até sua esposa teve que dormir em outro quarto por causa da pandemia. Isso foi um processo que destruiu muito a relação humana, além das confusões mentais, além dos desejos, os ódios e violências que nós criamos, família que não se fala, parente que não se convida mais, vizinho que não se olha. A igreja vem e diz assim: é preciso retomar a amizade, não só a amizade eu e tu a tu, mas a amizade em relação àqueles que precisam na sociedade um pouco mais de nós. Viver com aquele que pensa diferente. Conviver com aquele que é de outro time, com respeito. Eu preciso respeitar você. Eu não preciso concordar com você. Não, nem você de mim. Mas eu preciso respeitar você do jeito que você é. Isso a fraternidade nos traz esse ano, nessa linha tu a tu. Viu? A filha cutucou a mãe, viu, mãe? Me respeita aí. Então é nesse sentido que a gente precisa perceber essa realidade. O Padre Cícero tem um olho grande e enxerga pra caramba, viu? Então vejam, para que movimento que vocês fazem eu pego, fui treinado. Além do olho grande, o olho assim, aquele mexeu lá, o outro também, ó, tá vendo? Tem isso é treinamento. Então vejam vocês, a importância de a gente conviver com o contraditório. É fácil? Não. É impossível? Não. É necessário iniciar um processo? Sim. Sim. Não dá para você viver uma quaresma, chegar uma Páscoa do Senhor sem ter feito a misericórdia e o perdão do Senhor.
Misericórdia, a palavra já diz, perdão que vem do coração de Deus. Perdão, córdias, coração. Entendeu bem como é que é? Então, meus amados e minhas amadas, terceiro domingo da Quaresma nos traz essa visão bonita, linda, e que nós possamos entender que nós somos todos filhos e filhas do mesmo Pai. E aí, Evangelho de Mateus 23:8 vai dizer, vós sois todos irmãos e irmãs. Vamos dizer juntos, nós somos todos irmãos e irmãs, bem alto. Um pouco mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.